A história dos Hebreus, capítulo 8. Uma grande carestia obriga Abraão a ir ao Egito. O faraó apaixona-se por Sara. Elohim a preserva, Abraão retorna para Canaã e divide os seus bens com Ló, seu sobrinho. Gênesis 12 e 13. O país de Canaã foi então assolado por grande carestia. E Abraão, tendo sabido nesse mesmo tempo que o Egito desfrutava grande abundância, resolveu tanto mais facilmente ir para lá quanto lhe era interessante conhecer os sentimentos dos sacerdotes daquele país com relação à divindade. E se eles fossem mais bem instruídos do que ele, conformar-se-ia à sua crença, mas se ao contrário ele fosse o mais instruído, comunicaria a eles a sua fé. Como Sara, sua esposa, era muito formosa, e sabendo ele da incontinência dos egípcios, e temendo que o rei se apaixonasse por ela e o mandasse matar, fingiu que ela era sua irmã, e ensinou-lhe como proceder para evitar esse perigo. O que ele havia previsto aconteceu. A fama da beleza de Sara espalhou-se logo. O rei quis vê-la, não somente vê-la, como também possuí-la. Elohim, porém, impediu a realização do seu mau desígnio por meio de uma peste que lhe avassalou o reino e pela revolta dos seus súditos. Por isso o príncipe consultou os seus sacerdotes para saber de que maneira se poderia aplacar a cólera divina. Responderam-lhe que a violência que ele queria fazer à mulher de um estrangeiro era a causa daquilo. Faraó, espantado com a resposta, perguntou quem era essa mulher e quem era esse estrangeiro. Depois de haver sabido de tudo, pediu grandes desculpas a Abraão. Disse-lhe que julgara que fosse sua irmã e não sua mulher, e que em vez de querer fazer-lhe afronta, não tivera outro intento senão contrair aliança com ele. Deu-lhe em seguida grande soma de dinheiro e permitiu-lhe conversar com os homens mais instruídos do reino. Essa conversa tornou conhecida sua virtude e granjeou-lhe grande renome, pois apesar de os sábios do Egito serem de sentimentos diversos, impondo essa diversidade uma grande divisão entre eles e Abraão, ele tão claramente lhes deu a conhecer que estavam longe da verdade, que eles lhe admiraram mais a grandeza de espírito que o dom de persuadir. Ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros, que lhes eram desconhecidas. Foi por meio dele que essas ciências passaram dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos. Abraão, ao voltar a Canaã, dividiu o país com Ló, seu sobrinho. Os guardas de seus rebanhos estavam brigados uns com os outros por causa das pastagens. Então ele disse a Ló que escolhesse e tomou para si o que o outro não quis, contentando-se com as terras que estão ao pé das montanhas. Estabeleceu em seguida sua moradia na cidade de Hebrom, que é 7 anos mais velha que Tânis no Egito. Quanto a Ló, escolheu ele as planícies que estão ao longo do rio Jordão e próximas da cidade de Sodoma, que estava então em franco progresso, mas que agora se acha inteiramente destruída pela justa vingança de Elohim. E nada resta dela, nem mesmo o menor vestígio, como diremos em seguida. Capítulo 9. Os assírios derrotam Sodoma. Levam diversos prisioneiros, dentre eles Ló, que viera prestar auxílio. Gênesis 14. O império da Ásia achava-se então nas mãos dos assírios, e o país de Sodoma estava tão populoso e tão rico que era governado por 5 reis de nome Berá, Birsá, Sinabe, Semeber e Belá. Os assírios atacaram-nos com grande e poderoso exército, que dividiram em 4 corpos, comandados por 4 chefes. Tendo obtido a vitória depois de sangrento combate, obrigaram os reis de Sodoma a pagar tributo. Estes lhes estiveram sujeitos durante 12 anos. No 13º ano, revoltaram-se. Os assírios, para se vingar, voltaram segunda vez sob o comando de Marfede, de Arioque, de Codologomo e de Tidal.
devastaram toda a Síria, subjugaram os descendentes dos gigantes e entraram nas terras de Sodoma, onde acamparam no vale que tinha o nome de Poços de Betume, por causa dos poços de betume natural que ali existiam, mas que depois da destruição de Sodoma foi mudado num lago que se chama Asfaltite, porque o betume dele sai continuamente aos borbotões. Travou-se grande combate que foi muito renhido. Vários de Sodoma foram mortos e muitos foram feitos prisioneiros, dentre os quais estava Ló, que viera prestar auxílio. Capítulo 10. Abraão persegue os assírios, afugenta-os, liberta Ló e todos os outros prisioneiros. O rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Jerusalém, prestam-lhe grandes honras. Elohim promete-lhe que ele terá um filho com Sara. Nascimento de Ismael, filho de Abraão e Agar, circuncisão ordenada por Elohim. Gênesis 14. Abraão ficou tão comovido com a derrota dos habitantes de Sodoma, que eram seus vizinhos, amigos, e com o cativeiro de Ló, seu sobrinho, que resolveu ajudá-los. Sem retardar um só momento, seguiu os assírios e alcançou-os no 5º dia perto de Dan, uma das nascentes do Jordão. Surpreendeu-os à noite, vencidos pelo vinho e pelo sono, e matou grande parte deles. Pôs os restantes em fuga e perseguiu-os todo o dia seguinte até Soba de Damasco. Esse grande feito fez ver que a vitória não depende do grande número, mas da coragem dos combatentes, pois Abraão tinha com ele apenas 318 homens e 3 de seus amigos quando derrotou aquele grande exército. Os poucos assírios que restaram fugiram para o seu país cobertos de vergonha e de confusão. Assim Abraão libertou Ló e todos os outros prisioneiros e voltou plenamente vitorioso. O rei de Sodoma veio até ele no lugar a que chamam Campo Real, onde o rei de Salém, que agora é Jerusalém, o recebeu com grandes demonstrações de estima e de amizade. Esse príncipe chama-se Melquisedeque, isto é, rei justo. E ele era verdadeiramente justo, pois a sua virtude era tal que por consentimento unânime havia sido feito sacerdote do Elohim Todo-Poderoso. Ele não se contentou em receber penas a Abraão, mas também a todos os seus. Deu-lhes no meio dos banquetes que realizou os louvores devidos à sua coragem e virtude, e prestou a Elohim públicas ações de graças por tão gloriosa vitória. Abraão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que tomara dos inimigos, e este aceitou. Já o rei de Sodoma, ao qual Abraão ofereceu também parte dos despojos, teve dificuldade em receber a oferta, contentando-se com a parte de seus súditos. Mas Abraão o obrigou a receber tudo, reservando-se somente alguns víveres para os seus homens e uma parte dos despojos para os seus 3 amigos, Escol, Aner e Manre, que o haviam acompanhado. Gênesis 15. Esse ato generoso de Abraão foi tão agradável aos olhos de Yahweh que ele afirmou que não o deixaria sem recompensa. Pelo que Abraão respondeu: E como, Iá, os vossos benefícios me poderiam dar alegria? Pois que não deixarei a ninguém depois de mim que deles possa gozar e possuí-los? Ele ainda não tinha filhos. Então Elohim prometeu que lhe daria um filho e que a sua posteridade seria tão grande que igualaria o número das estrelas. Ordenou-lhe em seguida que oferecesse um sacrifício. E eis a ordem que ele observou. Tomou uma novilha de 3 anos, uma cabra, um carneiro da mesma idade, que cortou em pedaços, uma rola, uma pomba que ofereceu inteiras, sem partir. Antes de erguer o altar, quando as aves adejavam em torno das vítimas para se alimentar de seu sangue, ele ouviu uma voz do céu vaticinando que os seus descendentes sofreriam, durante 400 anos, grande perseguição no Egito, mas que triunfariam, enfim, sobre os seus inimigos, venceriam os cananeus e se tornariam senhores de seu país. Gênesis 16. Abraão morava naquele tempo num lugar chamado Carvalho de Manre, muito próximo da cidade de Hebrom. Como vivia sempre aflito por ver que sua mulher era estéril, não deixava de rogar a Yahuá
que lhe desse um filho, e Elohim não somente confirmou a promessa que lhe fizera, como lhe garantiu ainda todas as outras coisas que lhe havia prometido quando ele fora obrigado a deixar a Mesopotâmia. Sara, então, deu a Abraão uma de suas escravas de nome Agar, egípcia, a fim de que esta lhe desse um filho. Quando a escrava se sentiu grávida, desprezou a sua senhora e vangloriou-se de que os seus filhos seriam um dia os herdeiros de Abraão. Esse homem justo ficou horrorizado com aquela ingratidão e deixou Sara à vontade para castigar a escrava, como bem entendesse. Agar, cheia de dor e sofrimento, fugiu para o deserto e rogou a Yahweh que tivesse compaixão de sua miséria. Estava ainda nesse estado quando um anjo ordenou-lhe que voltasse a sua senhora, asseverando-lhe que esta a perdoaria, contanto que Agar reconhecesse a sua falta e aceitasse o castigo que devia receber como justa punição por sua ingratidão e por seu orgulho. Acrescentou que se em vez de obedecer a Elohim ela se afastasse mais, pereceria miseravelmente. Todavia, se submetesse de boa vontade, seria a mãe de um filho que um dia haveria de reinar naquela província. Ela obedeceu, pediu perdão à sua senhora e o obteve. E pouco tempo depois deu à luz um filho que foi chamado Ismael, isto é, atendido, para mostrar que Elohim atendera às suas orações, às orações de sua mãe. Gênesis 17. Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael, e 99 anos quando Elohim lhe apareceu e disse que Sara teria um filho, o qual se chamaria Isaque, cuja posteridade seria muito grande e da qual nasceriam 2 reis, que submeteriam pelas armas toda a terra de Canaã, desde Sidom até o Egito, e, a fim de distinguir a sua raça de outras nações, mandou circuncidar todas as crianças do sexo masculino, 8 dias após o nascimento, de que darei ainda outra razão. E sobre o que Abraão pediu a Elohim, se Ismael viveria, ele respondeu-lhe que viveria muito tempo, e que a sua posteridade também seria muito grande. Abraão deu graças a Yahweh por esses favores e logo fez-se circuncidar com toda a sua família, tendo já Ismael a idade de 13 anos.